Olá! Eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta. Hoje, dia 17 de janeiro de 2024, aula de número 64. Vamos às nossas prévias com as nossas respirações de alongamento e de alocação de energias boas para dentro de nossos corpos. Foque na sua mente e no seu coração. Foque no esvaziamento mental, na abertura de espaço em você, na 4D, nos seus demais corpos, para que você possa, como numa limpeza, numa faxina que nós fazemos em nossos lares, sobretudo aquelas nesse período de fim de ano, início de ano, em que a gente pinta a casa, renova o ambiente, ou que a gente arruma aquele quartinho, aquele cantinho, a gente arruma aquelas nossas gavetas, nossos armários, a gente coloca roupa para doar, a gente separa papéis e documentos. Faça isso dentro de você. Vamos fazer com que aquilo que não nos serve mais, aqueles conhecimentos, aquelas imposições, aquelas lógicas que pareciam tão lógicas até então, mas que de uma hora para outra perderam valor. Os painéis mudaram, as revelações se fizeram a você, por você mesmo, na sua busca interna. E assim vamos respirar naqueles nossos 17 segundos e vamos expulsar tudo isso de nossos corpos. Fazendo com que suas células respirem e troquem com oxigênio coisas boas, coisas belas, mas se limpem e possam funcionar, possam metabolizar tudo que é necessário para a sua cura, melhoria e ascensão. E usa o períneo e o diafragma para, na expulsão do gás carbônico, expulsar com vontade, direcionando a saída de você daquilo que não presta, daquilo que não serve mais. 2024, segundo ano do gap temporal, saia das gaiolas, saia das imposições. E ainda respirando, colocando para dentro, junto do gás oxigênio, coisas boas, coisas belas, projetos, planos, metas, objetivos de curto, médio e talvez longo prazo. Junta essa energia quinta essenciada que já vem das ordens, dos conselhos, dos postos, hierarquias que estão à sua volta, junto aos seus mentores, mestres, guias, amparadores e reveladores. E para quem não se apega a esses nomes, o seu próprio espírito. Lembra da questão de você ser um fractal de alma locado aqui na 4D? Acima de você tem um nível que nós chamamos de alma. Ligue-se à sua alma. Ligue-se a esse seu outro nível com o qual você tem projetos, planos. E essa sua alma é ligada ao seu espírito. E esse espírito é capaz de fazer planos junto com você, trabalhar o seu livre-arbítrio, trabalhar o seu projeto. E quem sabe acima dele, no seu nível eu sou, outro nível mais acima. Isso é aquela multifractalização da consciência sobre a qual eu já falei. Eu já falei, inclusive, que há algumas versões que trabalham como sendo uma das falhas
da nossa criação do universo local de Nébado. Porque essa multifractalização, segundo algumas fontes, não se dá nos demais ou em todos os universos. Mas trabalhe, já que você é multifractalizado, ou quem sabe você é um desses seres ligados diretamente a esses seus níveis acima, sem multifractalização, sem outros além de você mesmo. É possível? É. É raro. Mas você pode ser um desses. E assim, ao inspirar, retenha um pouco essa energia, trabalhe a cura dentro de você, cura não só do corpo físico, mas do mental, do seu cognitivo, aquilo que a gente chama de corpo, de cura da alma e do espírito. São esses outros níveis também sendo curados, sendo libertos. Os hologramas de dogmas, às vezes, em muitos de nós, eles se alastram por todos esses níveis, não só nesse corpinho aqui instalado na 4D. E coloque para fora. Aí, com mais força na lógica de colocar mesmo para fora traumas, medos, fobias, rancores, mágoas, orgulhos, essas coisinhas pequenas que nós, dessa humanidade, ainda nos aprisionamos. E expulse as gaiolas, pactos, batismos, votos, miasmas, dispositivos umbralinos, chips, aquilo que fez você aprisionado a determinados contratos que você não está mais. Você descobriu o seu projeto. Você já está ligado ao seu irmão Toranque, Norton, Oberon, aqueles seres todos, comandantes especiais, são especiais assim como você. E assim, ainda na execução dessas respirações, nos ligamos a esses seres, chamando os queridos guias, amados mestres de toda a nossa enorme família estelar. E vinculando-nos inicialmente à borda do prato avonal Adonesh, onde Mithan-El e Enyotak-Ten, os filhos primordiais, vão nos transferir a energia Umara, que atravessará o portal Havana Shantar e será inicialmente alocada nos filhos paradisíacos, Miká, Metraton, Emanuelis e Starré. E deles para as ordens Kumara, Amarilis, Chansara, Santara e a grande fraternidade branca. Ordem Melquisedeque, Lanadek, Gorlandek e Vorlandek. Dessas ordens aos comandos Astar, Chamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os centuriões de Ório. Dos comandos, a energia Umar é transferida às naves Arquitrans, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Ágartha, Shambhala, Ramaris, Ramatiz e Iroco. E nelas, os comandantes que eu iniciei a fala, Ashirion, Toranque, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Staralielis, Rovena, Starhog, Ian Kohanim, Maria das Estrelas, Arkel, Astar Neolim II, Jaguar, Pantera Negra. Hoje voltamos a relembrar dos 14 samurais sagrados, como Onara, Yaslon Yas, Shiva Ramakur. Mas não esqueçamos o lado das meninas, com Palanises capitaneando o sagrado feminino. Dessa irmã foi tão ligada à energia de Lilith, de Pandora, de Pirra, de Eva, de Noreia, cujas histórias já iniciei com vocês. E, obviamente, muito mais sobre elas sempre virá, porque está agora deflagrado, nesse segundo ano do gap temporal, a presença maciça da energia do sagrado feminino. Então, as mulheres, as meninas e as moças, com pombagiras, com Iemanjá, com todo aquele resgate de sacerdotisas, se dando de maneira mais ampla. Mas haverá rupturas, quebras, e a Terra vem balançando. A Terra vem se mexendo e essa lógica das próprias enchentes
chuvas aqui e acolá, seca, frio extremo, calor extremo, isso só ampliará. Mas não é castigo, não é retorno, não é nada além da própria Gaia, o sagrado feminino máximo, devolvendo. Não como forma de toma lá da cá, mas como forma de equilíbrio energético. A Terra, ao passar para a quinta dimensão, ela precisa se equilibrar. E ela vai fazendo esses ajustes energéticos. Esses comandantes que eu citei fazem com que a energia humana chegue aos tronos de pretos velhos e caboclos que abrem um enorme círculo à nossa volta. Com os xamãs, caciques, pajés, druidas, celtas, gnósticos e muitos outros, desse e do outro universo. Todos eles trabalham essências, trabalham ervas à sua volta. E recebemos Exu Veludo e Maria Padilha Rainha com os tronos de Pombagiras e Exus, que se ligam a nossas tronqueiras e montam um enorme mercaba de proteção coletiva a todos nós, individual a cada um de vocês, onde entra o seu projeto, o seu plano, a sua meta. Ligamos-nos a Gaia, Ishtar, Pachamama, Nanamburuque, e do Sol central do nosso planeta, os 7 dragões Elohins Kumara, mais Kumaras como vós. Envio a energia telúrica que sobe pelas plantas dos vossos pés, via chakras ali localizados, dali para os tornozelos, joelhos, quadris, e ela ali se aloca no seu chakra básico. E foquem no que eu venho lembrando, Kundalini, o Kundalini criador, o Kundalini criativo, curativo, o Kundalini transformante, o Kundalini que transmuta, ele ascende até a sua chamatrina, da raiz até a sua chamatrina. Liga o motor Taurus, da chamatrina à pineal. Abre a sua tela mental, memórias interestelares, e daqui ele exulda pelo chakra da coroa, abrindo a sua enorme malha toroidal. Kanshamfam, Kanshamfam, Kanshamfam. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Hareum, Hareum, Hareum Kara. Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é, assim está feito. Aula de número 64 nos traz hoje a continuação dos assuntos, que a gente já vem trabalhando com vocês há algum tempo. E falaremos aqui, então, dos cabeças negras. Vamos entender o que significa isso, tá? Há 235 mil anos, estamos nos aproximando do nosso tempo, mas isso não impede também que, eventualmente, eu volte um pouco mais lá atrás para citar um nome ou um fato. Sirianos, Orionanos e Pleiadianos chegam à Antártida. E aí a Antártida está entre aspas. Eu creio que você vai lembrar por quê. Até recentemente eu falei sobre isso num ancoramento que eu fiz com vocês da praia. Está aqui a Antártida. Ó. E essa imagem da Antártida, se você observar, é como se ela retirasse a capa de gelo, a cobertura de gelo, e por baixo aparece aquela imagem de uma cidade que parece muito mais Atlântida, né? Então, eu já falei para vocês que há uma versão muito interessante, que eu gosto bastante, que eu fecho com ela, que afirma que, na verdade, a Antártida de hoje esteve numa outra posição de latitude e longitude, e ela se movimentou, como houve a movimentação enorme da casca da laranja, que é a nossa crosta terrestre, que já expliquei para vocês que era uma há 50 mil anos,
Lá por volta dos 15.000, 14.000 anos, houve uma grande movimentação, vários fatos se deram. Falei para vocês sobre Herbórea, Hiperbórea, e até o dilúvio, o tal do dilúvio universal, que foi há 9.000 anos, algo em torno disso. E a Antártida migrou para outra posição, que era a Atlântida, hoje a Antártida. E esses sirianos chegam, junto com orionanos e pleiadianos, para fazer o quê? Para pinçar os fractais, para retirar, como a gente já vinha acompanhando nos últimos estudos, aqueles que seriam retirados do projeto adâmico. Lembra? O projeto adâmico terrestre, por ordem de Toranque, venho recebendo vários comentários de vários de vocês que sentem uma energia muito legal em Toranque, que se identificam demais com esse nome, com essa energia. Ele é uma consciência, ele é um ser, ele não é uma hierarquia, mas é um super ser. Já falei sobre Toranque em algumas aulas, em particular. Alguns começam a identificar cada vez mais ele com Xangô. Não posso afiançar isso, mas que ótimo que sejam energias maravilhosas, se não as mesmas, mas trabalhando juntas, unidas ou ligadas. E essa retirada se deu após Caligastia, ou Caligasto, impor os Maldequianos. Falei com vocês que ele impôs que as próximas reencarnações seriam, como também vieram de Boronac, vieram de Maldek, vieram de Talsete, vieram de áreas conflagradas, de áreas com problemas graves. Provocado com essa retirada, a ordem de Toranque, você vê que Toranque ele é tão importante que nessa hora ele meio que passou por cima da galera. E ele tinha ingerência para isso. Ele não atropelou nada que ele não pudesse fazê-lo. Ele podia e ele o fez. Na verdade, inclusive, há várias discussões e várias linhas de que, assim como ele tomou atitudes, outros deveriam tê-lo feito, a própria Federação, a própria Aliança Galáctica, e não o fez. E aqui tem várias críticas, se você procurar por aí na internet, e são críticas ok, que podem ser aceitas, mas aí você vai ter que mensurar com quais delas você fecha. Provocado por essa retirada, Anu, pai Anu, ordenou que Enki, sobre quem venho falando muito, ordenou Enki a ampliar a geração do hominídeo alternativo, sobre o qual a gente vem falando. Que ele, junto com Nirissaj, fez toda aquela mudança nas hélices para a função de... E é algo que eu já vinha falando, só vou reiterar e acrescentar algumas coisas. Tá? Qual era a ideia dos Anunnakis com essa criação desse hominídeo alternativo? Já que sairiam os elfos, eles não teriam mais aqueles seres que faziam parte de um projeto que eles objetivavam que aqueles seres virassem massa de manobra. Esse hominídeo alternativo seria isso. É o Homo sapiens mesmo, tá? A gente já falou algumas vezes. Eles queriam que esse ser executasse uma função de escravo Anunnaki mesmo, de escravo físico, trabalhador braçal e alimentador suprafísico. Para você entender melhor o que é esse alimentador suprafísico, ó, é uma alimentação que se dava por medo, por sofrimento, por submissão ao GO. Isso se dá até hoje. Como a gente trabalha aqui no início, que você faça o quê? Se liberte do medo, se liberte do quê? Da mágoa, do rancor, do ódio, e saia dessas gaiolas, desses contratos, desses pactos, tudo isso aqui está embutido aqui, ó. Porque eles querem que aquele pessoal que nós já trabalhamos de mais de 90%, que são a enorme massa de manobra, esteja à disposição deles para execuções físicas e para sugar, como vampiros mesmo. Eles sugam essa energia e precisam dela. Você vai entender isso um pouquinho mais próximo da era pré-dilúvio e pós-dilúvio, que a gente vai trabalhar muito isso com vocês. Eram cabeças negras. Esse hominídeo, por isso que esse 2 está aqui, ó. Esse hominídeo alternativo eram cabeças negras. Esse nome ele está nas tábuas sumérias. Tá? É uma mescla de elfos, dos que não foram retirados, eram elfos fora da hierarquia de Lilith. A hierarquia de Lilith toda foi retirada. E aí você lembra de Lilith, né?
Lilith, Pandora, Pirra, Noré, aquela sequência, lembra dela. Os dela foram retirados, mas outros elfos aqui ficaram cedendo material genético, sendo manipulados e misturados aos hominídeos africanos, gerando a variação negra do Homo sapiens. Vai ter uma aula muito em breve, que eu vou falar sobre os orixás, e aí eu vou falar de novo da África, mas aí muito mais da África, eu vou supervalorizar a África, porque ela merece, que ela é abandonada, ela é esquecida, e você vai entender por quê. O que tem lá, o que acontece ali, desde muito, na relação com Brahma Loka, por isso ela é colocada de lado. Com esses seres, foi feita a retirada das habilidades extrafísicas que os elfos tinham. Lembra que eu destaquei que os elfos eram super diferentes, super multidimensionais, ligados aos mestres. Esses seres criados, os cabeças negras, tinham isso retirado deles. Isso foi a resposta do NAC à alegação da federação de que o projeto não era deles. Isso foi uma fala de Toranque. O projeto está com vocês. O projeto coloca vocês como partícipes, não é de vocês. E o Anunnaki achava que, não todos, né? Mas os Anunnakis ligados a Anu achavam sim que era um projeto exclusivamente deles. Hidratem, se possível. O despertar de Enki, Saj, Anir e Saj, sobre quem já falei a beça. Às vezes eu até escrevo diferente o nome deles para vocês verem que há nomenclaturas com diversas outras maneiras de escrever os nomes, tá? Um implante, isso não foi o que Enki e Saj fizeram, não, tá? Isso foi o que... perdão. Isso foi o que eles fizeram, sim, mas não era a ideia que eles tinham para que todos ficassem assim. Mas o implante entre o cérebro e o cerebelo, nós temos até hoje cérebro e cerebelo, existe hoje em seres com as 10 hélices. Só que essas 10 hélices estão desconectadas. E olha as aspas. Elas estão desconectadas porque você não as conecta, porque você não as busca. Os exercícios, as respirações, as meditações e a busca pelo conhecimento vão conectando-as. Isso equivale, como eu já falei também, ao DNA lixo, que são os recursos adormecidos. Isso foi o que Enki e Nirin deixaram dentro desse plano para que, com o tempo, você vai ver que esse tempo é o agora, a humanidade despertasse. São 90% ou mais, como já vimos, dos seres aptos à invasão mental. Por isso eu falei que o implante não era propriamente a ideia deles. O que eles fizeram foi uma outra coisa que eu já expliquei, mas hoje eu vou voltar sobre isso. Esse implante faria com que mantivessem as hélices desconectadas e esses seres estavam aptos para quê? A invasão mental. Lembra da história da mente bicameral? Do Javé, Brahma, Alá, Caos, Atom, falando aqui com você uma coisa e você respondendo na lógica dele. Não quebra esse ciclo. Quebra essa imposição. Mas você vai quebrar porque você faz parte disso aqui, ó. Que 5% dos seres conseguiu superar. Talvez hoje um pouco menos, infelizmente. E conseguiu superar com todas essas práticas internas que eu venho insistindo tanto. E era essa a ideia. Por que isso aconteceu? Pois o lado siriano da mãe, e aí vem uma novidade, despertou em Enki. E, não se permitindo decair como Anu, nesse momento, Enki quebrou completamente com o outro lado da família dele, tá? Com o que a gente chama de um outro clã. Ele vislumbrou a reconexão das 10 hélices no futuro. Que futuro é esse? Do nosso momento atual. Você está no futuro de Enki. Você faz parte dos planos de Enki lá atrás. E aí tem mais uma novidade que eu só vou, infelizmente, poder lançar. Isso é um assunto para muito mais para frente. Esse futuro começa agora, nesse gap temporal de 23 a 26. 23, 24, 25,
2026. Já falei para vocês. Daqui, mais 18 mil anos é o plano, na média, em que a humanidade estará pronta para refazer toda essa baguncinha, para ser bem suave, que se deu e que eu venho contando para vocês, com todas essas invasões e mesclas e guerras, explosões nucleares e conflitos, invasão dos demos do Brahmaloka e atuação de Saratem e tudo mais. De agora para frente. Então você vai perceber que se tem 18 mil anos para frente, você vai passar por aqui talvez algumas vezes mais, né? Se você, quando ascender daqui, quando sair daqui, desejar continuar dessa maneira. Mas você pode, como eu já expliquei também, não voltar a reencarnar na 4D. E você pode trabalhar de várias outras maneiras. Já dei alguns exemplos disso, como esses seres trabalham conosco hoje. Que é o que o GO busca impedir, essa reconexão. Ou pelo menos adiar ao máximo. Ao fazer o quê? Ao alimentar em nós, civilização, o apego e a dependência religiosa, que é algo que eu já venho trabalhando já há muito tempo. Chegando mais para frente no tempo, ó, há 150 mil anos, lemurianos e atlânticos, quer dizer, mesmo com tudo isso que eu acabei de citar, eles se reerguem não igual à Era de Ouro, tá? Aquela primeira Era de Ouro, a gente vai ver que há uma segunda etapa disso, mas igual aquela primeira Era de Ouro, nunca mais houve. Mas até capacidade de alguns seres se faziam presentes, eles voltaram a fazer as reconexões e a ter a condição multidimensional. Chegando à reconexão e reencontro com mestres na Lemúria. Atlântida não, mas em Lemúria sim. Essa é uma imagem ilustrativa de um ser maravilhoso da raça anfíbia. E só para lembrar esse umzinho aqui, para lembrar que quem é assim, ó? Essa é a mãe de Enki. Assim é a mãe de Enki. Uma sacerdotisa da raça anfíbia. Tá? Ela foi muito importante porque é ela que deixou no filho o legado para que ele despertasse como despertou e viesse a fazer esse vislumbre. A gente vai voltar a falar muito do Enki, vai comparar ele com outros seres, vai trazer ele para a ideia da ordem Melqui, da ordem Thoth, e você vai ver outras participações dele. É claro que eu estou juntando aqui diversas fontes, tá? Para você poder se sentir contemplado com todo o conhecimento possível. O acordo de paz arturiano foi um acordo de paz que já aconteceu, que já se deu, que já houve, que foi o acordo de paz entre Atlantes e Lemurianos, mas eu deixei para tratar dele só aqui, para juntar com esse assunto. Os Atlantes, lembra que eu acabei de falar do último slide, no último parágrafo do slide anterior, que eles todos se reergueram, mas logo os Atlantes redirecionam o foco no aspecto tecnológico. Lembra que eles sempre foram mais assim, e não no aspecto espiritual. Então eles voltaram, por isso que eu falei que a Era de Ouro não foi de novo como foi a primeira, e passam a proliferar, sobretudo em Atlântida, as escolas e as seitas, por isso essas cores, com foco em poder, em conhecimento também, conhecimento é bom, mas centradas aqui na magia negra, isso não é bom. Entre elas surge nessa época a Ordem da Vela Dourada. Vocês quase não vão ouvir falar sobre isso aqui por aí, pela internet. Eu acredito que, além de nós, somente a Rometria fala sobre isso. A Ordem da Vela Dourada, das maiores manifestações de magia negra que já esteve no planeta até hoje. As federações temiam que se repetissem aqueles velhos erros que eu venho já trabalhando, e o acordo de paz entre os dois continentes, que foi instaurado, que foi mediado pelos arcturianos, estabelecidos por esses seres maravilhosos, pudesse ser desfeito. Os lemurianos começam a povoar outras regiões do planeta, além da própria Lemúria, tá? Eu já localizei para vocês. Enquanto os Atlantes permaneciam nas bases e áreas já existentes deles. Não se limitem a imaginar que a Atlântida, que é hoje a Antártida, que estava localizada em outra faixa, era somente aquela área de ilha, não. Essa é a grande Atlântida, que a gente chama de ilha principal, com as secundárias à volta. Mas eles tinham outras áreas, eles ocupavam, inclusive, parte do que hoje é a América, áreas da Europa, áreas da África, eram
colônias atlantes. E a gente vai ver isso lá na frente, quando eu trouxer alguns mapas, não hoje, sobre isso. Os lemurianos começam a povoar outras regiões, como eu falei, e os atlantes ficaram nessas áreas deles. Tanto os lemurianos quanto os atlantes foram influenciados positivamente por esses mestres arturianos. E eu achei essa imagem bem interessante, que dá para trabalhar com vocês. Uma coisa que você faz. Imaginemos aqui, ó, os mestres lemurianos estavam na 5D, só um exemplo, tá, gente? E eles trabalhavam com os seres do planeta na época 4D. E esses mestres eram influenciados por outros da 6D. E assim é você hoje. Você está aqui na 4D, de repente o seu ser mais direto, o seu mestre, seu mentor, o nome que você quiser dar, ele pode estar na 5D, mas ele está ligado a outros seres em muitas outras dimensões, e assim se faz uma linha em que você tem múltiplas conexões. Pouquíssimos centros espíritas ou espiritualistas, e mesmo na Umbanda e no Candomblé, ainda mais raro, conseguem fazer essa conexão multidimensional. Mas ela existe, ela se dá. Segunda Guerra Nuclear, aquela que se deu entre eles foi a primeira, e infelizmente houve uma segunda. Você vai ver que a gente vai trabalhar essa ideia de que todo mundo acha no planeta que nunca houve várias explosões nucleares, desde Sodoma e Gomorra para cá, foram muitas. À época, Caligasta prossegue o projeto trevoso. O que era? Encarnações que degeneram e densificam os habitantes terrestres e demais raças planetárias. Aí você pode até parar a pensar assim. Caligasta era o príncipe planetário. Ele não deveria estar preocupado em que isso aqui, ó, degeneração e densificação, não se dessem? Sim. Mas é óbvio que ele estava influenciado demais por quem? Saratem e ou Demos do Brahmaloka. Então ele estava ali muito influenciado. Como estava o próprio Anu, como estava o próprio Enlil, e vários, como nessa época até Satã estava influenciado. Há versões que tratam disso diferente, eu vou chegar nelas mais à frente. E, há 115 mil anos, deu-se guerra nuclear entre as facções Anunnakis. Engraçado que aquela anterior foi diretamente entre Lemúria e Atlântida. Essa aqui se deu entre os dois clãs Anunnakis. Ela ocorreu no Oriente Médio e no Egito. Não é à toa que essa área ainda hoje é o tal do barril de pólvoras, porque a gente já vem vendo, já estamos vendo várias coisas que se deram lá e continuaram a acontecer. Aqui os dois lados, ó, Enki e Nirinsage, todo o clã deles, Enlil, alimentado por Anu e Caligasta, mas todo sob forte influência arconte, como eu acabei de falar. E aqui eu pulei o parênteses de propósito, porque tem uma versão muito legal que fala como Enki, como sendo Poseidon. Eu já trabalhei com vocês um pouquinho sobre o Olimpo, falei sobre os olimpianos. Esses seres são todos demos, os tais, os deuses, são demos. E Poseidon é um deles. Há uma versão que afirma que Enki e Poseidon eram o mesmo. Não há aqui nenhuma verdade, não há aqui nenhuma imposição, são sementes para reflexão e você vai tentar ver qual que mais te fala o coração. Aqui, ó, uma versão igual a ele, a Enki, é Poseidon ou Netuno, tá? Os nomes são distintos, porque um é grego e o outro é romano, mas eles são o mesmo ser. Uma versão fala que esse ser é Enki, não posso falar para você, ó, é isso, com certeza, e não temos dúvida sobre isso. Temos dúvida, sim. Teremos sempre muitas dúvidas. Como diz Immanuel Kant, o ser humano deve ser medido pela quantidade de incertezas, pela capacidade de ter incertezas, e não pela questão de ter certeza. Acumule incertezas. Busque, você tem que ser um buscador permanente. Claro que muita coisa você vai se abraçar com uma lógica que você acredita ser
a melhor, a mais adequada, mas ela pode mudar, ela pode melhorar. Há 90 mil anos chegam novos grupos de capela, Talsete, Boronac, fractais ainda mais densos. Violência extrema, guerra e magia negra era o que eles traziam dentro deles. Despenca a frequência do planeta. E as formas de pensamento da egrégora planetária são ponte para a instalação da miséria sideral arconte, afetando a todos. Essa definição é muito legal. A miséria sideral arconte. E aí temos um conflito final. Esse é o conflito final entre Atlântida e Lemúria. Porque há 70 mil anos foi detectado, primeiro pelos Atlantes, em seguida pelos Lemurianos, um asteroide ou um meteorito, tem uma versão sobre ambos, tem versões sobre ambos, que colidiria com a Terra, menor do que aquele anterior que nós já vimos, mas com potencial para estragos pontuais. Está aqui a imagem ilustrativa. Já houve muitos, aliás, é muito importante lembrar isso para vocês. Assim como o dilúvio universal foi há 9 mil anos, houve outros menores que não são relatados. Assim como esse asteroide ou meteorito, e se deu aquele anterior que eu até trabalhei com vocês, outros de menores aconteceram. Eu vou tratar com vocês de alguns, mas nem todos a gente vai conseguir trabalhar, porque entre 14 mil e 9 mil anos, a crosta balançou de uma maneira tal que houve muita mudança planetária. Conclaves debateram esse assunto, envolvendo até as federações e os mestres, os quais esses mestres e as federações, que não têm um viés intervencionista, orientavam que ambos os lados, que lados, Atlântida e Lemúria, eram capazes de chegar a um bom termo. Lemúria defendia deixar fluir os acontecimentos, enquanto Atlântida era a favor da tomada de atitude. Mas que, para tal, que tal? A tomada de atitude se fazia necessário um trabalho ou esforço conjunto. Não adiantaria que somente um continente trabalhasse sozinho. E o derradeiro conflito, como que ele se deu? Diante do impasse e da ausência de ações concretas, os atlantes decidem montar bunkers e abrigos subterrâneos espalhados pelas colônias. Por isso que eu falei que eram várias colônias, não somente as ilhas deles. E lá na frente, eu até vou voltar com esse assunto e me aprofundar em várias outras áreas. Hoje aqui, eu estou destacando para vocês só a caverna ou cova de Taios. Ela fica ali fronteira Equador, Peru. A caverna de Taios, na faixa amazônica do Equador, é a Amazônia Equatoriana, foi construída por Atlantes com esse fim. Era uma dessas áreas para servir de abrigo e serviu mesmo. São centenas de quilômetros de galerias. Esse segundo OBS está aqui, ó. Aonde da América do Sul? Esse é um exemplo, tá? Somente 9 deles foram explorados. E aí começou a exploração da caverna de Taios. E quando eles chegaram aos 9 mil quilômetros, eles começaram a descobrir várias coisas. Várias mesmo. Outras tábuas, outras imagens, afrescos, pinturas rupestres, pinturas e desenhos e imagens, esculturas que ali revelavam aquilo que eu trato para vocês que estão somente nas mitologias, a vinculação plena com informações concretas sobre o Brahmaloka, sobre o que eram esses deuses, sobre Zeus, sobre tudo isso. E aí o que aconteceu? Ela foi lacrada. E está lacrada desde 2015 pelo governo da Espanha e, obviamente, só tem acesso a essas áreas esses seres que dominam o planeta até hoje. Aqui, ó, é onde, no subterrâneo, acredita-se que estão os outros muitos quilômetros dessa enorme caverna. Aqui o Equador, aqui o Peru, só para vocês terem uma noção. Aqui inclusive essa área que está aqui em branco, é uma reserva florestal. É um parque binacional. Debaixo dele, mais ou menos naquela área chureada ali, tem essa enorme caverna. Na verdade, isso nem era para chamar de caverna, isso é um grande complexo subterrâneo. O impacto do tal astro ocorreu e atingiu a Atlântida com maior gravidade.
que culpa, claro, Lemúria por omissão. A reação foi um ataque termonuclear que arrasou o espírito do projeto lemuriano em horas. Após o ataque, um grupo dos poucos sobreviventes permaneceu sobre o que restou de Lemúria. E vamos ao que deu na sequência. Ó, que se deu na sequência. A migração lemuriana. Por quê? Outro grupo migrou para áreas intraterrenas. E aí por isso que eu falei que eu falaria sobre outras mais para frente. Em Telos, da Califórnia, Estados Unidos. Em Monte Serrat. E tem uma versão que fala que não é Monte Serrat, é Montrate ou Montrante, tá? Na Espanha. E o Lago Titicaca, no Peru, tem uma versão que fala do Monte Titicaca. Não tem problema. Uma versão afirma que um terceiro grupo, além daquele que eu falei antes e desse aqui, se misturou com os próprios Atlantes e passaram a viver junto com os sobreviventes de Atlântida, porque a Atlântida também foi atingida. Você sabe muito bem que um ataque nuclear, um míssil termonuclear, não consegue ser tão local assim. Em Atlântida reinou o caos e a anarquia, até porque nem todos os Atlantes foram a favor desse ataque, tá? Isso foi uma coisa meio da influência que a elite atlântica recebeu daquele outro lado que eu venho trabalhando com vocês. Mas a grande pirâmide central se manteve de pé, impedindo a total invasão arconte e suprindo a capacidade de regeneração. Era a Atlântida ainda se segurando, se sustentando. Replicava-se na Terra os mesmos conflitos que muitas dessas raças haviam deflagrado. Quando eu falei que eles vieram de Maldek, de Boronac, de Talset, nessas localidades, eu já até trabalhei com vocês, algumas delas, eles explodiram planetas, como explodiram Argos. Eles deflagraram problemas como em Marte, como em Vênus. São os mesmos seres que vão passando de um para o outro e continuam tendo problemas. Esses problemas em outros mundos, antes de para cá serem trazidos, foram eles, então, inseridos por quem? Por Caligasta, de forma proposital, como eu já venho falando há algum tempo. Essa é uma imagem do Lago Titicaca, essa não é ilustrativa, tá? Essa é o Lago Titicaca mesmo. Se você procurar na internet, tem várias lindíssimas. E aqui, esse número 1 está aqui, ó. Aqui também influenciaram, direta e indiretamente, os seres do Brahmaloka. Como eu venho falando, é a influência Arconte. Que esse nome Arconte é tanto referência para os demos do Brahmaloka, quanto para os seres daquele universo de Arcones de Saratem. As duas versões nessa hora, elas se fecham, elas se falam. E quando eu falo influência direta e indireta, é assim. Direta, porque muitos deles já estavam aqui. E indireta, porque alguns estavam só influenciando mesmo, como se fosse um zombeteiro. Comparação, tá? Não é exatamente isso. Mestres com agendas próprias. Aqui eu trouxe só 3. Jesus. E aqui é o Jesus humano. É o Jesus que esteve conosco. Por que eu estou falando isso de maneira separada? Porque eu tenho trabalhado com vocês que Sophie, ou Rockman, é o espírito de Jesus. É o nível mais acima, é o Cristo cósmico, que é o que está para voltar a qualquer momento, de uma maneira completamente fora da curva. Mestre Lanto e Mestre Kutume são exemplos desses mestres que eu vou tratar com vocês aqui agora. Foi um baque nas federações de Pleiades e de Sírios com o projeto da Terra, que desejavam a paz, mas eram contrárias, as federações, à intervenção. Essa é a primeira diretriz da Aliança Galáctica, lembra? Falei isso com vocês lá no começo, da não intervenção. E aí vem uma coisa muito importante para ser tocado nesse ponto, por quê? Muito questionável essa questão da intervenção ou não, pois intervenções se dão na Terra há milênios e pelas duas faixas de realidade. O que eu chamo de duas faixas de realidade? O seu universo físico, Nébadon, esse onde você está, e o Brahmaloka, que é o universo paralelo, que é o universo imaterial, que é sobre o qual eu venho trabalhando. Isso são as duas faixas de realidade. Essa intervenção se dá nessas duas faixas há muito tempo. Só que algumas ordens,
alguns conselhos, alguns grupos se fecharam nessa lógica da não intervenção. E os outros vieram intervindo. É só um ponto para vocês pensarem. Uma versão afirma que a real raça da Terra, a real raça do seu planeta, hoje, ela é intraterrena, com uma federação intraterrena que gerencia tudo que tem lá dentro. E que da superfície restaram os forasteiros, maldequianos, talsetianos, boronaquianos e todos mais, e os híbridos, que eu venho trabalhando com vocês há um tempão. Quantos desses híbridos que nós já trabalhamos como oriundos das faixas de realidade, tá? Originados das muitas manipulações genéticas que a gente vem tratando com vocês. Mas há mestres com agendas próprias na Terra. Por isso que eu citei esses seres aqui. Ó. A agenda própria, eu quero dizer o quê? Que muitos desses mestres não estão aprisionados a nenhuma ordem. Eles participam, eles se vinculam. Como os muitos seres que se ligam a nós no comando da luz e no comando semente da luz, eles têm agendas próprias. Eles não são obrigados a seguir isso ou aquilo de maneira impositiva. Eles contribuem na ascensão sua como humanidade e do planeta como Gaia, sem interferir no livre-arbítrio, eles ainda mantêm essa primeira diretriz, e como reparação aos erros do passado. E aí vem uma coisa muito complexa, que é você imaginar que Jesus, Lanto, Kuthumi, Siddhartha Gautama, Kuan Yin, vários deles têm erros no passado. Não só, é como eu falo para você, esse outro lado que a gente chama aqui de espiritualidade não é espiritualidade superior e não é perfeita, não é plena. Tem várias questões sobre Jesus que ele hoje admite que ele poderia, que ele deveria. Quem trabalha muito bem isso é o próprio Jean Valjean, que fala dessa conversa dele com esse Espírito de Jesus, Sofia, e com o próprio Jesus, que ele admira, e eu também, e todos nós devemos fazê-lo, mas é uma questão sua, o Jesus homem, aquele que esteja aqui entre nós. A eles se unem a Operação Resgate Terra, com o Projeto Terra, que eu venho trabalhando com vocês desde o início, e as ordens e comandos integrados, todos com representantes de ambas as faixas de realidade, Brahma Loka e Universo Local de Neo. E a gente fecha aqui hoje. Obviamente que a gente falou de mestra, não posso esquecer das mestras. Então eu trago aqui as muitíssimas, maravilhosas meninas do Sagrado Feminino, que estão assim, ó, como representantes de todas as ordens, raças, tipos. Observa que temos de tudo quanto é tipo, seres com a lógica angelical, mas xamãs e raças distintas, trabalhando a nossa lógica com Gaia, de Gaia e por Gaia. Inteligência emocional não é sobre sair desse caos, é estar nele e não sair de si mesmo. Equilíbrio. Essa é uma passagem de Giovanna Novaes. Kan Sham Fam. Kan Sham Fam. Kan Sham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hareon. Hareon. Hareon Kara. Hare Hare. Hare Hare Om Kara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês. Abraço fraterno e amigo. Preparem-se. Muito mais está por vir. As próximas aulas e as próximas palestras realmente continuarão quebrando o nosso protocolo do óbvio, o nosso protocolo do que foi imposto a todos nós durante muito tempo. Tenho realmente, em 2024, um compromisso de assumir uma necessária pressa, não atropelando nada, mas temos muita coisa para passar para vocês antes do final desse segundo ano, desse gap temporal. Até lá, até breve, estudem, dediquem-se e coloquem nos comentários caso vocês tenham dúvidas. E volto a ressaltar, muita prudência ao analisar o que nós trabalhamos aqui. E mais do que isso,
ao colocarem pessoas para fazer parte do nosso canal, saibam desse alerta. Coloquem para elas do que se trata aqui. Por isso que vocês não me veem fazendo propaganda ostensiva, nem fazendo chamamentos públicos, porque eu sei do quão distinto é o conhecimento sideral. Não é nosso. Está fluindo através de nós. Fiquem em paz.